Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Uma vez mais o Evangelho leva-nos para junto do mar de Galileia. Confesso que pessoalmente gosto imenso destes episódios em que vemos Jesus com os discípulos junto ao mar. Naquele ambiente de marítimo, de ondas, barcos e às vezes também tempestades, como é o caso. O Senhor, tu, Jesus, vais ensinando os discípulos como é que hão de dar os primeiros passos na fé. Sim, porque eles estavam a conhecer Jesus, estavam a ver como Jesus ensinava às multidões, os milagres que fazia e como é que os ia preparando para depois, quando ele tivesse partido para o Pai, tinham que ser os discípulos a edificar a sua igreja, a levar pelo mundo inteiro a fé que receberam de Jesus, o amor que Deus tinha por eles e esse amor que Deus queria transmitir a todos os povos. Por isso, era necessário que eles fossem fortalecidos nas dificuldades, que aprendessem a confiar em Nosso Senhor. Só assim estariam capazes de levar o Evangelho pelo mundo inteiro e, como aconteceu na grande maioria dos apóstolos, todos, exceto João, dar a vida por ele. Também nós, num ambiente em que vivemos, tantas vezes contrário à nossa fé, em que, com frequência, no lugar onde trabalhamos, onde passamos, até nas nossas famílias, muitas pessoas não nos compreendem, ou porque tiveram fé, mas a deixaram, ou porque não têm quase nenhum rudimentos, não têm quase ensinamentos da doutrina cristã. Pode ser que tenham dificuldade para perceber porque é que nós queremos ir à missa, porque é que nós atuamos desta ou de outra forma, como é que a nossa fé condiciona a nossa vida, as nossas atitudes, e oxalá que isso aconteça, que onde esteja um cristão, é importante que se note que é uma pessoa que vive de uma forma diferente, porque deixa que Jesus vive nele. Vamos pedir a Jesus, Senhor, que a minha fé na igreja, a minha fé em Ti, o meu conhecimento de Jesus transforme a minha vida, que seja uma luz para os outros. Mas a fé tem que ser provada. Ou melhor, acaba por ser provada mais tarde ou mais cedo. A fé é confiança. A fé é segurança colocada no outro com maiúscula, que é Deus Nosso Senhor. A fé é estar certo nas promessas que Deus nos deu, apesar das dificuldades. Vamos pedir a Jesus que nos aumente a fé. São necessárias pessoas de fé, pessoas que deem luz ao mundo, tantas vezes, que parece às escuras, porque não sabe de onde vem, nem para onde vai. E vamos deixar-nos iluminar por esta passagem de São Marcos, que nos narra, de uma forma tão bela, tão bonita, aquele dia, ao cair de tarde, em que Jesus diz aos discípulos: vamos para a outra margem do lago. E diz, então, eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Olha, Jesus, também eu gostava de ser obediente com estes discípulos. Jesus diz: passemos à outra margem do lago, e imediatamente eles levam Jesus consigo. Que eu te leve, Senhor, também para a minha vida, para a minha família, para os meus amigos, para o meu lugar de trabalho. Eu levo mesmo Jesus para onde estou, ou às vezes pode acontecer com alguns católicos que vão à missa e depois deixam ali Jesus, já não transportam Jesus para o seu trabalho. É como um chapéu que se tira e que se põe. Há uma falta daquilo que São José Maria às vezes dizia, da unidade de vida, como que são duas pessoas, uma aquela pessoa que está dentro da igreja, outra é a pessoa que atua entre os seus amigos, no seu trabalho, na sua família. E vamos pedir a Jesus: não, Jesus, eu quero ser sempre a mesma pessoa. Uma pessoa coerente, uma pessoa com princípios, uma pessoa que procura ser amável também. Não é que a fé tem que ser amável, logicamente, simpática, alegre, contagiosa. E então os discípulos, continua São Marcos, deixaram Jesus entrar na sua barca. Iam com ele outras embarcações, é claro.
à parte daquele grupo dos apóstolos, outras pessoas que gostavam tanto de Jesus que eram incapazes de deixar Jesus e acompanharam-no. Mas às tantas levantou-se uma grande tormenta, como a que tivemos esta semana, e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. E Jesus, como é que está Jesus? Diz São Marcos, Jesus à popa, lá atrás no barco, dormia com a cabeça numa almofada. É profundamente humano este Evangelho, como sempre, o Evangelho, e apresenta-nos aqui Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Homem na sua fragilidade, igual a nós. Jesus cansado. Jesus que dorme, apesar da tempestade. Jesus que é igual em tudo a nós, exceto no pecado, e por isso é modelo para nós, e por isso ao assumir toda a nossa fragilidade humana nos ensina também a santificá-la e diz-nos que este é o caminho, são as nossas doenças, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos problemas familiares, também as nossas coisas boas, o nosso trabalho, tudo isso foi assumido, foi vivido por Jesus, por ti, Jesus, e é aí que Jesus se quer encontrar com cada um de nós. Jesus dormia com a cabeça numa almofada. Mas havia uma grande tempestade, e então eles acordaram Jesus e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? É claro que Jesus se importa quando temos dificuldades. O que Jesus quer, o que o Senhor quer, às vezes, é provar a nossa fé e dizer: calma, pede com mais força. Aguenta que eu estou na tua barca, que esta barca não vai cair. Aguenta, por exemplo, quando pensamos nas dificuldades na Igreja Católica. Tem confiança, eu estou nesta barca. Quando na nossa vida procuramos fazer a vontade de Deus, da nossa família, e vem uma doença, ou vem um infortúnio, ou vem uma contrariedade, procura dirigir-te a Jesus na oração, pede também na Santa Missa por essas intenções e depois confia em Deus, que é nosso Pai. Então aquele pedido de ajuda, Jesus diz, levantou-se no barco, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: cala-te e está quieto. Tu, Jesus, que és apresentado na tua humanidade mais profunda, porque dormes na tempestade, agora apareces na tua divindade. Só Deus pode mandar calar o mar, acalmar as ondas. E ali está Jesus, homem e Deus. É este Jesus que nós seguimos. O vento cessou e fez-se grande abundância. Depois disse aos discípulos: por que estáis assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Quem é este homem e Deus? É este Jesus que nós seguimos, esta é a nossa fé. Acreditamos em Jesus, acreditamos no Senhor. Tal como os discípulos, às vezes, encontramos-nos muitas vezes a viver no meio de tempestades. As tempestades das nossas vidas, as nossas misérias, as nossas quedas, as nossas derrotas, os nossos fracassos, uma doença, um sofrimento, tudo isso expõe a nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, são situações que revelam onde é que nós colocamos as nossas seguranças. Os discípulos estavam com medo. Pensavam que Jesus estava ali com eles, é verdade, mas se tinha desinteressado. E por isso dizem a Jesus: não te importas que pereçamos? E Jesus diz-lhes: porque estáis tão assustados, ainda não tendes fé? E nós também podemos, face às tempestades da vida, às dificuldades da vida, podíamos desanimar ou podíamos confiar mais em Deus, ter mais fé. Jesus diz-lhes a eles: ainda não tendes fé? Jesus pediu-lhes uma fé maior e nós também queremos e pedimos a Jesus neste momento: Senhor, aumenta-me a fé. São José Maria ensinava, quando tinha a Jesus sacramentado, depois da consagração na Santa Missa, a hóstia consagrada nas suas mãos, pedia sempre a Jesus: aumenta-me a fé, a esperança e a caridade. Pede também a Jesus mais fé. A fé o que é? É uma confiança total e absoluta num Deus que encontramos pessoalmente. Num Deus verdadeiro, que é homem e Deus, como vimos aqui. A fé é um sim a Deus. Consiste em deixar-se guiar por Deus. É a grande riqueza. É o nosso presente. É o nosso futuro. Torna-se a nossa força. É aquilo que permite construir e edificar a nossa vida. A fé é fidelidade a Deus, apesar das escuridões da vida.
E oxalá nós, todos os cristãos, tivéssemos uma fé mais vigorosa. Uma fé que cresce na oração, como nestes 10 minutos com Jesus, cresce no silêncio contemplativo, na prática sacramental e que depois contagia as pessoas que estão à nossa volta. Hoje é um bom dia, agora continua a rezar, pensa qual é a qualidade da tua fé. Em que medida confiamos nós em Deus, nosso Senhor, e procuramos edificar a nossa vida na fé que recebemos. Vamos pedir a Nossa Senhora mulher de fé, forte, sempre fé. Fé que é fortaleza, que é fidelidade junto à cruz. Fé quando acolhe as promessas do anjo e aceita ser a mãe do Redentor. Pois a Nossa Senhora pedimos que todos nós, cristãos, tenhamos uma fé mais vigorosa, mais forte, mais luminosa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.